Glória a Deus. Muita alegria nesta noite, eu sou da igreja do Senhor Jesus, com a paz do Senhor. Creio que todos nós estamos felizes com o Senhor, pela bondade e a misericórdia do Senhor Jesus, Ele nos concede esta oportunidade nesta noite para poder juntos louvar o Senhor. Hoje estava ali trabalhando com meu irmão e pedi ao Espírito Santo que me desse uma palavra para estar trazendo para nossos corações nessa noite. E o Espírito Santo de Deus escreveu um texto no livro de Gênesis, no capítulo de número 13, do versículo de número 7. No texto, o título da leitura diz assim: Abraão e Ló separam-se. Gênesis capítulo de número 13, versículo de número 7 em diante, nós vamos estar lendo esta palavra. Glória a Deus. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Amém? Diz assim, que os irmãos venham com muita atenção, prestar atenção no texto. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Amém? Não pode se assentar. Nós temos aqui uma palavra do Senhor para nossa meditação nesta noite, para nossa reflexão. É aonde nós temos aqui que Deus, uma certa noite, ele aparece a Abraão e faz para ele uma promessa. E aonde nós temos aqui na palavra do Senhor, mas para essa promessa se cumprir, Deus ele deu uma ordem a Abraão. E qual foi esta ordem que Deus ele deu para Abraão? Dizendo: sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que ainda eu vou te mostrar. E nessa promessa, quando Deus ele falou para Abraão, essa promessa era para ele e a sua esposa, os seus filhos. A promessa de Deus não era para ele levar ao seu sobrinho Ló, mas como Ló queria acompanhar Abraão, ele o deixou ir. Mas nós vamos observar aqui que adiante da sua caminhada, sua trajetória, ele estava indo para um lugar, para uma terra que Deus, a qual tinha prometido para eles. Chegou um ponto que a Bíblia vai dizer no versículo de número 2: e ia Abraão muito rico em gado, em prata e ouro, e fez a sua jornada do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio espera a sua tenda, entre Betel e Ai, e até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Então nós vemos, eles eram um homem muito rico em gado, e ali nós vemos que Abraão, ele tinha seus pastores que cuidavam da sua ovelha, do seu gado, e também Ló ele tinha também os seus pastores também, e Ló também tinha seu gado, suas ovelhas também. E ali no meio dessa caminhada, começou ali uma contenda entre eles. Como a Bíblia diz que nós lemos aqui, começou a contenda entre os pastores de Abraão com os pastores
Ló. E ali começou aquela confusão toda. Nós vemos aqui uma atitude que às vezes nós devemos aprender com essa palavra. Nós, como irmãos, como crentes, salvo Jesus, de forma alguma nós não podemos viver em contendas, porque Deus ele não opera aonde há contenda. Deus não opera onde há irmão contra irmão, irmã contra irmão. É um fala do pastor, é um fala de tantas coisas, e Deus não opera nisso. E Abraão ele chegou à atitude dizendo: ó, meu sobrinho Ló, estou observando que está tendo uma contenda entre os meus pastores e os seus pastores. Isso não pode acontecer, porque ele estava brigando por causa de quê? Brigando por causa de terra. O gado era muito, e ali ficava aquela briga: não, eu vou colocar meu gado para esse lado de cá, não, eu vou colocar aqui meu gado, e ficava aquela discussão entre eles. E Abraão disse: nós não podemos, porque nós somos irmãos, nós não podemos continuar nessa forma, com essa contenda entre irmãos, porque Deus não vai operar dessa forma na nossa vida. E ali Abraão ele disse assim: olha, a partir de agora nós vamos tomar uma decisão, porque nós não podemos continuar da forma que nós estamos. Olha o que diz a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não está toda a terra diante de ti? Abraão disse: não tem toda a terra, porque nós estamos brigando que a terra aqui é grande, o espaço é grande. Por que você está querendo só ficar nesse lado de cá? Olha que a terra que Deus deu para nós é muito grande, mas você está encrencando porque você quer ficar com essa parte. E aqui Abraão, ele diz: olha, a partir de agora nós vamos tomar uma decisão. Se você disser que vai para a direita, eu estou indo para a esquerda. Se você disser que vai para a esquerda, eu estou indo para a direita, mas junto com você eu não quero mais ficar. Aleluia. E aqui nós vemos que logo quando ele tinha os seus olhos ganancioso, quem estava com a promessa de Deus foi Abraão. Abraão que deveria escolher um lugar verdejante, né? Lugar planícies, lugar, entendeu? Da delícia que tinha. Mas Abraão ele deixou para o seu sobrinho tomar a sua escolha, porque Abraão sabia o Deus que prometeu para ele. Não importava qual seria a direção que ele ia, porque ele sabia que o dono da bênção estava com ele. Aleluia. E ali nós vemos como eu vou para esse lado. Não, beleza, você vai para aí, eu estou indo para cá. Separou o gado dele com seus pastores e cada um foi para o seu lado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E levantou lá os seus olhos, olha aqui, ó, viu toda a campina do Jordão, que era todo bem regada, antes de que o Senhor ter destruído a Sodoma e Gomorra. Quer dizer, antes de acontecer a destruição de Sodoma e Gomorra, além do Jordão, é os lugares verdejantes, lugar bonito de se olhar. E logo em seus olhos grandes escolheu para lá. Mas isso, irmão, Deus já tinha avisado a Abraão que era para ele sair para a terra prometida, que Deus ia prometer para ele, não era para ele levar o seu sobrinho. Então nós vemos aqui, aprendemos na palavra de Deus, quando Deus manda você fazer alguma coisa que você faça diferente, vai ter as consequências lá na frente. Não é porque Deus já tinha preparado aquilo que você deveria passar, mas sim você está passando porque você escolheu tomar uma direção errada. E quando a gente toma a direção errada na nossa vida, nós vamos pagar as consequências que vai vir sobre as nossas vidas. Mas quando nós entramos pelo caminho, pela vontade de Deus, aquele que Deus escolhe, para nós entrar, nós sabemos que nós temos a vitória. Nós sabemos que nós estamos na bênção do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E então nós escolheu para toda a campina do Jordão, e partiu logo para o oriente e apartaram-se um do outro. O que Deus está querendo dizer com essas palavras? Você sabe que contenda no meio do povo, no meio da igreja, no meio do irmão contra irmão, parente contra parente, isso Deus não opera onde há contendas. Então qual é a melhor atitude? Fazer como Abraão fez, separar.